Temos o lado bom e o lado ruim. Vamos ver, né? Temos os dois lados. Então, vamos lá. Primeiro, começando, boa noite. Então, sejam bem-vindos a mais um Encontro Síncrono, no nosso horário diferenciado, aquela coisa toda. Eu tava explicando aqui pra galera aqui. É assim, bem-vindos ao SMD, né? Então, é essa parte que a calmaria e a tormenta, elas seguem muito coladas uma com a outra, né? Então, de repente, você tá lá num dia tranquilo ali, beleza, de boa. E de repente fica aquela tempestade se forma e fecha e te pega de surpresa, porque prova de uma disciplina, prova de outra e tudo junto. Então, assim, o que eu posso dizer é que isso é uma certeza no final do semestre, ou seja, isso sempre acontece no final do semestre, então essa convergência de disciplinas, não tem como, até pelo fechamento do semestre, mas vez ou outra, inclusive pelo visto, é algo que vocês estão vivenciando agora, coincide também algumas outras datas inesperadas, como agora, pelo visto, essa semana de vocês parece estar bastante agitada. Desenho, e aí eu estou vendo, eu entendo agora um pouco esse desespero de vocês, assim, e agora em desenho vai ter prova, quando que é a prova, o que vai cair na prova, vai ser múltipla escolha, tipo, você sabe desenhar, sim ou não, como é que vai ser? Então, assim, o que eu posso tranquilizá-los, de certa forma, é assim, não temos prova. Ponto. Quando é a prova? Não, não temos prova. Desenho não tem prova, tá, pessoal? Até porque ia ser muito estranho. Assinale qual alternativa está correta. Qual dessas silhuetas parece o Zé Colmeia, sabe? Não ia fazer muito sentido. Mas, por outro lado, vocês já estão tendo, inclusive, vocês já participaram de algumas atividades de avaliação. Aí, o que acontece? Tudo que é enviado. Peraí, que tem uma pessoa invadindo aqui. Ajudante, as pessoas querem te ver. O ajudante foi confiscado. Então, é assim. Não, então, José Oswaldo, é assim. Justamente, as atividades entregues pelo SIGA, elas são as nossas provas. Então, assim, desenho, já, hoje foi ligeiro. Desenho trabalha justamente com a entrega de atividades. Não temos provas propriamente dita, mas a nota de vocês é composta pela entrega dessas atividades. Então, o que acontece, e aí até peço desculpas, eu comecei a corrigir já a atividade de vocês, não consegui terminar. Infelizmente, o ajudante tá gripado em casa e fica só eu e ele, então ele toma bastante do meu tempo. Então, acabou atrasando essa correção dos trabalhos, mas já era para estar com todas as atividades de vocês corrigidas, tá? Mas vocês podem conferir sempre na planilha de vocês, é legal. A primeira atividade já está, inclusive, corrigida, falta a segunda. E o que acontece em desenho é justamente isso. A composição da média de vocês é feita através da entrega desses trabalhos práticos. Então, essa é a prova de desenho, tá? A gente não tem uma prova propriamente dita, assim como a gente não tem um dia específico de prova, tipo, quinta-feira agora vamos ter prova de desenho. Não, a gente tem uma entrega de atividade. Então, as entregas de atividade são espaçadas, e aí vocês já entregaram algumas e vamos entregar ainda outras, tá? Até o final do semestre. E o que eu peço desculpas, tá? E até posso tentar negociar com vocês, se de repente acabar convergindo uma determinada entrega de uma atividade que vocês estão super aperreados com outras disciplinas de provas. Não posso prometer, tá? Mas sempre que possível eu posso tentar desvincular, até porque eu acredito que minha flexibilidade é um pouco maior do que a dos meus colegas, então eu posso tentar criar uma flexibilização de datas, então para justamente vocês não terem que convergir, é a pior semana do semestre, ainda vai ter um trabalho para entregar de desenho, então se eu puder empurrar para depois, tá, ou às vezes até antecipar para livrar vocês disso, a gente vai conversando. Então, eu não sei, tá? Daí eu preciso olhar realmente se a data dessa entrega agora, que vamos ter uma atividade agora, vai acabar convergindo com essa sequência de prova de vocês, tá? Mas como eu disse, vamos conversar. Se for possível eu prorrogar isso, a gente alterar a data,
Logicamente que eu também tenho um calendário a cumprir, então também não posso ter uma flexibilidade maior, mas não tenho também essa liberdade total de poder colocar essas atividades para quando for. Mas, se possível, por que não, né? Então, eu acho que a ideia não é sacanear ninguém, não. Pronto, deixa eu aproveitar e responder também o Dante já a respeito de segunda chamada. O que acontece, tá? O que eu faço no presencial, geralmente? No presencial, por a pessoa ter que estar em sala para fazer, então é algo mais comum de acontecer da pessoa faltar. Então, geralmente é feito segunda chamada. No remoto, o que acontece, por ter já, de certa forma, essa flexibilidade maior, que a pessoa já sabe a atividade, sabe a data e ela pode entregar isso online, eu não trabalho tanto com segundas chamadas. Em contrapartida, tá, para dizer que não tem mais esperança, agora você se lascou, é assim, casos individuais me procurem, tá? Então é aquela história, conta a história triste, me comove, aquela coisa toda, mas assim, eu tento analisar cada um dos casos e a gente vê se possível, tá? O que eu não posso criar já um padrão, dizer assim, não, é de boa, pessoal. Quem não conseguiu entregar, só me entregar depois, porque perde sentido. É assim, pô, para que eu vou cumprir o prazo se o professor sempre aceita eu enviar depois, sabe? Então aí o negócio bagunça. Bagunça por quê? Porque eu preciso corrigir uma determinada atividade, eu pego, fecho tudo a correção de uma vez, eu não tenho de uma forma bastante simplificada, tá? Eu não tenho tempo de ficar corrigindo o trabalho de vocês se vocês ficarem me mandando isso pingado, sabe? 5 alunos mandaram agora, mais 3 vão mandar depois, 8 vão mandar depois, eu endoido. Então já tem coisas que eu particularmente não gosto. Professor, eu posso mandar pelo Discord, posso mandar por e-mail, posso mandar pelo Siga. Eu endoido, eu endoido. Primeiro, minha caixa de e-mail é uma bagunça por natureza, tá? Então eu tenho um dos meus objetivos de vida é assim, conseguir zerar a minha biblioteca de jogos do Steam e a outra é minha caixa de entrada de e-mails. Então, no dia que eu zerar essas duas coisas, eu diria que eu zerei na vida. Mas hoje, na minha situação atual, eu não consigo zerar nenhum dos dois. Então, nem minha biblioteca do Steam, nem minha caixa de entrada de e-mails. E é uma bagunça, é literalmente uma bagunça, tá? Então, quando chega, e aí nesse caso acontece comigo também, chega final de semestre que tá bombando e-mail de tudo que é lado, daí que eu não dou conta mesmo. Então é uma bagunça, não são raras as vezes, professor, mas eu te mandei por e-mail. E eu acredito, então deve estar lá no meio, em algum lugar, eu preciso achar. É assim, eu não apago, tá lá, mas eu preciso achar e é algo que não funciona muito bem para mim, tá? Então, no meu caso específico, eu meio que crio essa exigência, tipo, trabalhos pelo SIGA, até para eu me organizar. Então, saber assim, ó, que se você mandou no prazo, tem que estar lá. Então, é aquela coisa, falha do sistema, não sei o que, eu sei que acontece comigo também, mas no geral fica mais organizado. E essa coisa de centralizar datas de entrega, mesma história. Então, quando eu preciso corrigir, eu sei que todos os trabalhos estão lá, mas caso ou outro, vez ou outra, isso acontece, tive um problema familiar, tive um problema em casa, eu não fiz porque eu não fiz mesmo, enfim, casos pontuais, tá? A gente pode conversar, como eu disse, não tem essa coisa de não vou dar segunda chance a ninguém, não é isso. Mas eu preciso analisar a caso, até para eu me organizar também. Então, sei lá, tem casos de pessoas que tiveram problemas, seja qual for, do trabalho, em casa, enfim. E aí, geralmente eu acato, tá? Então, isso é acatado, mas para não criar esse padrão, tá? Não, desenha de boa, não precisa cumprir prazos, porque o professor sempre dá essa chance de a gente ficar entregando depois. E eu já digo logo que isso bagunça totalmente meu processo de correção, tá? E eu já fico mais doido que o de costume. Eu já diria que nesse ponto já basta o Discord, que já cria toda a minha neura, essa parte de ter que estar acompanhando as notificações lá, tem mensagem, eu preciso ler a mensagem, preciso responder, que isso já toma um bocado do meu tempo, e ainda se eu for somar isso, a entrega de trabalhos e trabalhos espaçados, cada aluno entrega numa data, aí que eu piro de vez, tá? E realmente eu não tenho condição, e não é má vontade, tá? Eu realmente não tenho condição de fazer dessa forma. Eu já não sou muito organizado. Se eu for tentar
somar isso a entregas dessa forma, é aí que eu vou endoidar de vez, tá? Então fica muito complicado. Aí tem pessoas que me entendem, então o eu tá comigo aí, essa parte de zerar o Steam. Não, mas eu tenho esperança, pô, eu tenho esperança. É o meu plano de aposentadoria. Quando eu aposentar, eu vou encarar meus jogos, tentar fazer aquela coisa um por um, quem sabe, né? Mas, Dante, de boa, vamos conversar. Então, entre em contato comigo, tá? Me manda e-mail ou mensagem no privado, o que achar melhor. A gente vai se falando, a gente tenta resolver essa tua pendência. Agora, não é algo que eu posso prometer para todos, tá, galera? Quem atrasar, só mandar depois para mim por e-mail, que tá de boa. Então, uma das coisas que eu faço, olha, e-mail, assim, deixem para emergências, porque é complicado, o negócio ali é bagunçado, é complicado. Beleza? Cara, nem me fala. Eu não vou entrar muito nesse assunto, que senão eu me afundo e aí desvirtua completamente, a gente não vai ter mais aula hoje, enfim, mas o Steam é aquela coisa que lembra muito alguns jogos que eu gosto, assim, você gosta porque te faz sofrer, né? É um negócio meio masoquismo, assim, porque é, lembra um pouco Netflix também, aquela história. Não sei vocês, mas eu tô tão atrasado, a minha lista fica só engordando, que quando eu finalmente arrumo um tempo para assistir alguma coisa, eu não sei o que assistir. Então é uma desgraça. Então é assim, Steam, mesma coisa, é assim, pô, que massa, agora eu tô com tempo livre, quero jogar alguma coisa. Primeiro, já não sei o que jogar, e a outra que você tem que pegar, tem que instalar, né? Falar, ah, porra, ou passou à vontade, ou já não tenho mais tempo, esquece, sabe? Se fosse, sei lá, se algum dia, e aí meu plano de aposentadoria, que o streaming vai ser um negócio tão veloz, tão ágil, a ponto de você escolher o jogo, já poder jogar em tempo real, já vai facilitar demais minha vida. Então, tá aí a Nvidia, a própria Microsoft já com essas coisas de streaming. Se o negócio realmente for para frente, já tenho mais esperança. Mas eu vejo hoje pelo próprio Netflix que, pô, tem um monte de coisa para assistir, é streaming, é tempo real, mas quando eu paro até eu decidir, tipo, o que que eu vou assistir agora? Eu desisto, não vou ver nada. Vou ficar vendo vídeo no YouTube mesmo, que é mais fácil. Enfim, off topic, vamos lá, vamos seguir. É, dilemas, né? Então, assim, problemas do mundo contemporâneo, né? Muito bem. Seguindo. Não sei, ficou esclarecida a situação da prova de desenho, da avaliação de desenho, ok? Beleza. Qualquer dúvida vocês me falem, tá? Como eu disse, hoje não vamos ter uma atividade propriamente dita hoje, tá? Mas a próxima atividade que eu passar para vocês vai ter uma determinada data de entrega. Vocês me avisem, olha, essa data tá horrível, tem como a gente rever. E eu digo isso até o final do semestre, tá? Excepcionalmente, o último trabalho, que realmente não tem como prorrogar, até porque terminam as aulas, ele é mais crítico, mas eu geralmente também já passo ele com uma antecedência maior, sabendo dessa convergência de trabalhos dos demais professores. O restante, apesar de não ter essa liberdade total, a gente tem um pouco mais de flexibilidade, tá, para poder adequar de acordo com a data de vocês. A gente vai se falando. Vamos lá, vamos seguir. Hoje mudamos de assunto, então. Então, mudança, tá? Por falar em atividades, lembrando, tá? Mentira, eu menti para vocês. Não temos atividade para entrega? Temos uma atividade para entrega, mas muitos de vocês já mandaram pelo Discord. Eu não sei se isso ficou claro. Se vocês. Ah, peraí. O trabalho final vai ser mandar todos os desafios? Não. Os desafios eles estão marcados para o retorno das aulas pós-recesso. Então, nós vamos ter, não sei se vocês estão antenados no nosso calendário, mas a gente para lá por volta do dia 20, se eu não me engano. A gente vai ter um recesso de festas de final de ano. E não me perguntem por que o calendário faz dessa forma, sei lá, ele coloca até o ano novo, que é dia 1º, em teoria dia 2 deveriam voltar às aulas, mas aí depois do dia 2 ao dia 10 temos outro recesso. Então por que já não emendou tudo de uma vez, né? Mas enfim, só para entender o calendário, então a gente vai ficar mais ou menos do dia 20 de dezembro. Eu não tô bem certo agora se para dia 20, 21, coisa assim, tá? Mas é por volta do dia 20 de dezembro
até o dia 10 de janeiro, se eu não me engano. Então vamos ter esse recesso. E aí depois a gente retoma as aulas e vai até o final, em fevereiro. Mas os desafios, eles estão previstos para serem entregues dia 11 de janeiro, se eu não me engano, que é justamente um dia depois do final desse recesso. Então todos os desafios, eles estão centralizados nessa data de entrega. E aí, justamente, depois ainda vamos ter alguns outros trabalhos entregues depois desses desafios. Mas eu não quero obrigá-los a ficar fazendo desafios durante o recesso, não é isso. Mas eu tenho em mente que alguns de vocês só vão ter tempo para isso justamente no recesso. E aí vocês administrem a forma que vocês acharem melhor. Como faço para mandar 3 fotos no Siga? Faço um zip? Vocês podem fazer um zip, vocês podem fazer um RAR, vocês podem fazer um PDF, o que vocês acharem melhor. Todas elas funcionam para mim, tá? Lembrando, na dúvida, nomeia com o nome de vocês e só enviar. Não precisa colocar o número da atividade, não precisa colocar o nome do professor, muito menos o nome da disciplina. Beleza? Esclarecidos aí, desafios, imagens. Muito bem, voltando então. Essa parte das entregas, e aí eu acabei confundindo as datas, porque originalmente ia colocar a entrega para hoje, então geralmente eu faço dessa forma, tipo, temos encontro síncrono, então temos uma entrega para hoje, geralmente é assim, mas eu quis dar um tempinho a mais para vocês, então deixei até quinta, tá? Mas muitos de vocês já entregaram, já mostraram no Discord que já concluíram, então não sei se na cabeça de vocês era para hoje, então já a grande maioria já se garantiu, já fez a entrega, ótimo, que bom, já se livra disso, até porque eu sei que vocês estão cheios de provas, mas a data de entrega, a não ser que eu esteja enganado, é para quinta-feira, tá? Então, quinta-feira até as 23h59. Então, lembrando, temos 3 atividades, tá? 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga e, por fim, 3 pontos de fuga. O mais próximo possível das imagens de referência, tá? E aí, quem tem dúvidas, essa aí é melzinho na chupeta, né? Então, passo a passo, tá? Foi feito um PDF para vocês, foi compartilhado um PDF para vocês. Então, com o passo a passo da atividade, é basicamente seguir lá a teoria e o passo a passo para chegar a um resultado que, se não for igual a esse, pelo menos o mais próximo possível, tá? Não precisa ser exatamente igual, mas tentar fazer uma proximidade aí das imagens de referência. Então, reproduzir os 3 exemplos, tá? Utilizando as técnicas. Importante, manter as linhas de Professor, construção, tá? Pode dizer. eu peguei como referência aí, mas algumas alturas eu mudei, tipo, tanto a altura quanto, sei lá, a largura de alguns blocos. Tem problema? É difícil dizer sim ou não sem ver, tá? Mas assim, se for coisas sutis, que ainda assim é a famosa, não é você, mas é bem parecido com você, ok, sem problema. Agora, se desvirtuou completamente, aí temos problema. Assim, ainda dá pra ver que são cubos, né? Mas tá um pouquinho diferente dos seus. Manda no Discord que a gente olha ali, eu já te digo. Difícil Tá bom, dizer. Não vou dizer necessariamente agora, mas depois eu avalio ali e te falo. vou mandar. É complicado ficar essa coisa assim, tipo, tá, mas o quanto diferente ficou? Não sei. Vamos olhar é mais fácil, né? Mais fácil. Então, para quando? Então, como eu tinha dito, ficou para o dia 25, tá? Não necessariamente para hoje, ficou para o dia 25, então até quinta. Então, até quinta-feira, às 23h59. Logicamente, para quem já se adiantou e terminou, ótimo, beleza, já tem o tempo livre para as outras atividades, mas não precisa se preocupar mais com isso. Então, deixa eu aproveitar e responder a Adriele e tentar responder o Adonis ao mesmo tempo. Sim, Adriele, o que vale para essa atividade específica é a construção correta dos volumes de acordo com os pontos de fuga. Essa é a parte que vai ser avaliada. Agora, é arriscado dizer que pode ser qualquer coisa, porque, primeiro, eu não sei os volumes que cada um de vocês acabou fazendo e se eles realmente estão respeitando a construção do jeito correto. Então, é algo muito arriscado de eu dizer sim ou não. Por isso, eu prefiro ver a imagem, fica mais fácil de eu poder administrar se, sim, está correto ou não, não tem grandes problemas as alterações que vocês fizeram.
Eu acho que foi o Manuel, se eu não me engano, ele fez um exemplo, acho que foi com 2 pontos de fuga, que ele fez uma que estava bem as formas mais achatadas e afastadas uma das outras, que já daria numa boa, mas ele resolveu refazer e a versão nova dele ficou muito mais próxima da imagem de referência. Então, assim, foi o que partiu dele. Então, a princípio, a original dele já dava numa boa, mas ele quis refazer, legal, treina um pouco mais, nada demais. Professor, uma dúvida. Em relação ao exercício de perspectiva também. Eu fiz os desenhos com a folha em pé. Tem algum problema? Tudo bem. Você perde a proporção, né? Então, assim, tudo bem? Sim. Se você fez proporcionalmente, sim. Mas eu arrisco a dizer que se você trabalhou a extensão inteira da folha, muito provavelmente seus volumes estão muito esticados. Você acabou puxando eles, né? Mesma história, eu preciso ver, tá? Esse tipo de coisa a gente pode ficar discutindo por texto, mas é muito mais prático eu só olhar a imagem, eu já digo para vocês, ah, beleza, tá tranquilo, ah, não, aí tem que refazer. Acho que é mais direto. Galera, eu tô só ouvindo aqui as notificações, galera que tá mandando pro Discord agora, tá? Depois eu olho, tá? Infelizmente eu não consigo ser multitarefa de dar aula e olhar o Discord ao mesmo tempo, eu me confundo todo. Mas só envia lá, eu olho assim que possível. Terminando aqui, eu olho, tá? Então a gente discute. Não, se manteve a proporção, sem problema. Nesse caso, eu diria que é o inverso. O que pode estar acontecendo no teu desenho é ter ele ficado menor, mas não tem problema. Em relação a isso, não tem problema nenhum. Se estiver proporcional, tranquilo. Beleza? As notificações não param. Estou ignorando, tá? Não vou olhar agora. Depois eu olho. Podem me cobrar, mas eu vou olhar só depois. Eu estou tentando trabalhar a minha ansiedade, essa coisa. Vocês não sabem. Acho que é um pouco compulsivo. O Mike pode até dizer melhor que eu já fui pior nessa coisa de recebi mensagem no Discord, eu preciso responder, eu preciso responder. Ah, o Mike já está respondendo, beleza. Porque é quase um transtorno isso. Tem essa disfunção que eu preciso responder imediatamente. E eu tô tentando lidar com isso melhor, assim, tentar criar um tempo livre também. Teve uma galera de desenho 2 mandou um monte de mensagem do domingo. Eu li, não vou mentir, eu li, mas eu não respondi. Suando frio, mas eu não respondi. Eu falei, não, é domingo, eu não vou responder. Suando frio, consegui até segunda logo cedo, e segunda logo cedo eu respondi. Mas foi difícil, foi difícil. Vamos lá, vamos seguir. Então, a atividade de perspectiva, tá? 1, 2 e 3 pontos de fuga até quinta-feira agora. Quem está com dúvida da atividade, acompanha o PDF com passo a passo. Se ainda assim tiver com dúvida, tipo, minha atividade está correta, não está, manda para o Discord, a gente dá um acompanhamento. Passos importantes, tá? Construir os volumes da maneira correta e, além disso, manter as linhas de construção, tá? Eu vi que alguns de vocês acabaram apagando as linhas. É importante manter essas linhas de construção, tá? Até porque elas que vão dizer a maneira que vocês criaram esses volumes. Então, tá aí a importância delas. Não, então, é assim. Eu não me importo, sabe? Eu não me importo. Desde que seja um acordo entre ambas as partes, eu literalmente não me importo assim, de vocês me mandarem no final de semana, se vocês me mandarem de madrugada, seja o que for, tá? Pode mandar, desde que vocês não me cobrem que eu responda. Tipo, te mandei no sábado, 3 da manhã, e você não me respondeu. E tipo, não vou responder mesmo. E eu digo, tá? Digo mais. Já respondi no passado, hoje não mais, hoje não mais, hoje eu tô tentando tivemos aqui um arranca-rabo aqui em casa, então eu estou tentando me ser um pouco mais comportado. Essas as coisas que eu estou tentando ignorar. Então, sábado ainda para mim é um dia normal, mas domingo, esse domingo em específico, eu fiz força, mas consegui ignorar. Eu ignorei as mensagens, mas assim, eu sei que em alguns momentos vai apertar, tá? O tempo de vocês vai ficar cada vez mais corrido. E se for algo extremamente necessário, se às vezes é uma dúvida urgente, algo assim bem pontual, eu tento responder, tá? Sempre que eu posso eu respondo, na verdade, não é má vontade, mas é porque às vezes se eu não largo o osso, eu só fico nisso, pô. É complicado, assim, não é chorar não, mas se for pegar só a turma de vocês,
são mais de 60 alunos, então se cada um de vocês acabar me procurando, e até por isso às vezes eu falo, olha, compartilha com o grupo, porque às vezes uma resposta eu já atendo 12, 15 alunos de uma vez, porque se eu ficar respondendo no individual, lascou, pô, eu fico só nisso, tipo, eu só fico atendendo aluno. Então é complicado, assim, nada contra, tá? Nada pessoal, é algo que eu gosto de fazer, mas é que toma muito tempo. E aí eu fico só nisso e eu tenho outras demandas, tá? Então, e além de tudo, é algo que eu estou tentando também me policiar, eu não só trabalho, né? Então tem hora, acredita ou não, também tenho alguns tempos livres, né? Para atender o Netflix, o Steam, outras coisas. A galera de casa que tá rolando umas cobranças, mas enfim, então como eu disse, não é má vontade, vocês podem escrever quando quiserem, tá? Eu só não posso prometer que eu vou estar respondendo de imediato. Sempre que eu posso, sim, mas tenho noção assim que eu me comprometo a responder assim que possível. Esse assim que possível varia um pouco, tá? Pode ser imediato, pode ser algumas horas depois, pode ser alguns dias depois, mas se realmente eu não costumo demorar tanto, tá? Se eu demorar muito, e isso que eu falo, Discord, e-mail, o que for, é que eu esqueci, tá? E isso acontece bastante, tá? Assim, mesma coisa, não é nada pessoal, não é uma vontade, me lembrem, tá? Então fique à vontade. Se eu ignorei alguma coisa que vocês falaram, perguntem de novo e de novo até eu responder, porque às vezes passou batido, eu deixei para depois e eu acabei esquecendo. Memória de curto prazo ali. Não, beleza, assim, eu me comprometo, Adriele, assim, durante a semana eu faço o possível, tá? Assim, de dias e horários eu faço o possível. Não, eu não só respondo em dias de aula síncrono, não é algo que eu faço, mas finais de semana, mesma história, tá? Assim, se eu tô de bobeira, tô fazendo nada e tô ali na frente do computador, também não tenho porquê de não responder, mas eu não posso criar essa dependência e infelizmente isso é algo que eu até conversei com o Mike. Às vezes a gente cria essa dependência do aluno, é impressionante, por ter uma resposta muito imediata, às vezes o aluno também não procura informação, ele simplesmente pergunta. Então, é algo mais conveniente para ele. Eu entendo, tá? É algo muito mais prático você perguntar do que você procurar. Então, às vezes, você acaba criando um problema para você mesmo. Então, às vezes, ter essa resposta muito imediata gera essa dependência do aluno estar sempre perguntando. Então, não é algo legal, infelizmente. Beleza? Mas sem estresse, tá? Não quero levar essa conversa para um lado assim pejorativo, tipo, eu vou ignorar vocês daqui para frente, não aguento mais, estou estressado, eu só trabalho. Não é isso, apenas dizendo que eu estou tentando me policiar, é algo que eu estou revendo na minha vida, mas sem ressentimento, sem mágoa, sem nada, podem me mandar mensagem, eu respondo assim que possível. Quem já me procurou sabe que eu respondo, geralmente eu respondo, a não ser que realmente eu esqueci. Eu já fiz tudo isso com o Mike, inclusive. Já respondi, já ignorei, já esqueci, já fiz um pouco de tudo. Vamos seguir, vamos seguir. Muito bem. De perspectiva, tá? É algo que a gente já está deixando para trás, infelizmente. Foi muito breve, é verdade. Mas não, mas eu peço desculpas, pô. Eu peço desculpas. Sempre que eu perco alguma coisa que eu esqueci de responder, eu geralmente me desculpo. A não ser que realmente eu tenha esquecido de me desculpar também. Mas geralmente eu me desculpo. Voltando. É, a parte da perspectiva que às vezes a gente não valoriza, tá? E eu entendo que foi algo muito rápido, muito corrido, essa construção de volumes geométricos, e às vezes a gente minimiza ou menospreza até o porquê, né? Então, esses blocos, essa construção de blocos, e querendo ou não, por mais superficial que tenha sido, e eu tenho noção, tenho consciência disso, tá? Até porque temos outras coisas para ver também. Mas isso já é uma boa base para construções mais detalhadas. Eu vou estar mandando um material extra, tá? Não é. Eu gosto de deixar claro que é extra, assim, porque ele tem mais esse aspecto de curiosidade, é mais para vocês conhecerem, do que necessariamente algo que vai ser cobrado na disciplina, tá? Então não quero que vocês entendam. Então, geralmente, quando eu classifico o material como extra, é assim, totalmente opcional. Quem quiser lá olhar e ter noção do que está sendo discutido ali, beleza, mas não é algo que vai ser cobrado numa atividade ou até conteúdo de aula, não é nada disso. Mas só para vocês terem consciência de.
essa parte dessa simplificação de volumes geométricos, eles, querendo ou não, são a base para coisas mais complexas. Então, vocês ganhando a consciência e até sabendo estruturar essa parte dos famosos bloquinhos, pode parecer que não serve para muita coisa, mas eles geralmente são a estrutura de desenhos mais detalhados. E aí eu trago alguns exemplos, tá? Esse livro, como dá para ver pela própria capa, já é um pouco antigo, mas tem um pouco desse conceito, esse conteúdo de trabalhar essa parte da perspectiva blocada, vamos chamar dessa forma. Então, uma das técnicas chamada é justamente conseguir trabalhar volumes mais complexos através de formas mais simples. Algo muito parecido com o que a gente já fez nas silhuetas, tá? Construção de silhuetas através de formas geométricas simples. O mesmo pode ser feito através da volumetria, da tridimensionalidade, através de volumes geométricos. Então, nessa metáfora, você imagina que as coisas são caixas. E as caixas, você literalmente está encaixotando coisas orgânicas. Então, um gato, um cachorro, uma pessoa, enfim, algum objeto que tenha um grau maior de detalhes, mas você vai conseguir observar esses elementos através dessa perspectiva da caixa, que ela é mais simplificada e vai te ajudar nessa visualização de qual o ângulo correto. E depois, a partir disso, você vai refinar. É algo necessariamente automático? Não, não é tão trivial assim você transformar, sei lá, uma caixa num robô, por exemplo. Não é tão trivial. Sei lá, no Optimus Prime. Mas você consegue, através da caixa, fazer essa estrutura inicial e, a partir dela, depois, ir corrigindo e retificando essa forma mais definida, mais complexa, através desses elementos mais simples, para compreender um pouco melhor esse volume, tá? E aí outros exemplos, tá? Então, se você for construir uma cidade, um carro, o que for, você consegue fazer o processo também, outra técnica de subdivisão. Então, pegar um elemento e subdividi-lo, tá? Então, você vai construir algo muito parecido com uma metáfora de Lego ou Minecraft. Então, você vai conseguir construir através desses pequenos volumes, juntando peça por peça até chegar necessariamente no que você está buscando. Então, alguns exemplos, tá? Então, estrutura geométrica simples, vai refinando com formas mais orgânicas, mais contornadas, e depois aplica um acabamento. Mais outro exemplo. Ah, se eu posso voltar para a capa do livro, foi mal. E eu falando aqui. Tá aqui. Ó. Mas isso vai estar compartilhado depois com vocês em PDF, tá? Ficando tranquilos. Beleza? E vai detalhando, enfim, o volume, seja ele qual for, tá? Você começa através de formas muito simples, vai refinando, depois aplica luz e sombra, enfim, vai chegando neles. Tranquilo. Vai estar no PDF de toda forma depois. Então tá aí. Muito bem. Então nós vimos o seguinte: a forma, a gente consegue representar o volume através dessa representação tridimensional nessas linhas, né, sendo emuladas através de um ponto de fuga, dois pontos, três, coisas desse tipo. E nisso eu apresento uma pessoa que é assim. Eu queria criar uma advertência. A série Artistas que Amam Odiar, a ideia dela é justamente criar um aperfeiçoamento, aquela história. Eu vou conseguir me aperfeiçoar através do ódio. Então, assim, a gente usa o ódio como ferramenta de motivação. É aquela história, parece aqueles filmes que a pessoa vai pôr o pôster de quem ela odeia na parede, vai jogar dardo ou algo assim, mas ela se motiva a ser uma pessoa mais dedicada e vai exigir mais dela para tentar se vingar. Então, tá aí, amor e ódio com certeza são ferramentas muito fortes como motivação, e eu gosto muito de apontar essa coisa da inveja também como motivação. Então, são ferramentas, são potenciais ferramentas para você se aprimorar. Então, justamente, mas a ressalva desse são opostos, né? Para existir um, obrigatoriamente tem que existir o outro. Mas esse aqui eu crio uma ressalva do seguinte, que eu não sei muito como explicar, mas
ele não é humano, tá? Então, acho que é o melhor resumo que eu posso colocar para vocês. Então, enfim, sem grandes delongas, nosso amigo Kim Jong-gi, ele trabalha desenhos de uma forma geral, de uma maneira que frustra. Frustra, assim, pessoas iniciantes. Nesse ponto, ele é democrático, tá? Porque ele frustra tanto pessoas que estão iniciando hoje no desenho, como pessoas já muito experientes no desenho. Ele consegue frustrar todas elas. Então, nesse ponto, ele é bastante democrático. Por quê, né? Então, por que essa pessoa, se é que pode ser chamada como pessoa, ele cria essa frustração tão grande, né? Então, é assim, dentre várias coisas do que ele faz, uma das coisas que eu acho que mais assusta e intimida é a imaginação deturpada dele, que cuidado, tá? Quando for procurar imagens de desenhos dele, ele tem uma mente muito fértil e não muito seguras para ambientes de trabalho, então tome cuidado quando for procurar referências de desenhos dele. Também não é nada de outro mundo, mas vez ou outra vocês vão encontrar algumas imagens um pouco fortes, então cuidado para aquele almoço de família, tudo. Ah, olha o que o meu professor mostrou hoje, cuidado. Mas eu acho que um dos grandes diferenciais dele é que ele tem não só esse poder da imaginação, mas ele consegue algo muito raro nas pessoas, que ele tem esse lado extremamente criativo, mas também ele tem esse lado de conseguir reproduzir tudo aquilo que ele imagina. E ele faz as duas coisas muito bem. Ou seja, ele consegue articular, que eu diria que são dois desafios para quem desenha, tá? Ou ter essa mente muito criativa, coisa que algumas pessoas têm um certo bloqueio de imaginar o que for na cabeça, e a outra parte, a segunda metade, que às vezes você até consegue imaginar, mas você não necessariamente consegue reproduzir isso na íntegra no papel. E ele faz as duas coisas maravilhosamente bem. A ponto de que ele não faz esboço. Ele já vai direto para o desenho definitivo. Então, simplesmente ele já pega. No caso da imagem, ele está com um pincel, mas às vezes ele faz com caneta, enfim. Lápis é para os fracos. Ele não usa lápis. Então, a vida é indefinitiva. Ele já vai direto na caneta, já vai desenhando, já faz a composição. E ele cria esse painel. Vocês vão ver, são painéis gigantescos. Então, literalmente, o desenho já está pronto na cabeça dele. E isso ele fala de uma naturalidade muito grande, porque assim, ele tem esse poder de visualizar, primeiro, ele constrói toda a composição na cabeça dele, e ele tem a capacidade, não fosse isso suficiente, ele tem já a capacidade de estruturar isso tridimensionalmente. Por que eu trouxe ele em específico para a perspectiva? Porque ele trabalha essa visão, essa construção tridimensional de uma maneira excepcional. Então, não bastava pensar num elemento que for, uma pessoa, um carro, uma moto, um prédio, enfim, o que for, uma palavra-chave qual for, ele não só consegue reproduzir isso, mas ele consegue, nesse aspecto de tridimensionalidade, criar isso no ângulo que for necessário. E isso numa composição. São várias coisas, tá? Então, o cara é bruto. Então, vou mostrar um exemplo, tá? Tem esse painel. E aí, não desmerecendo, mas explicando um pouco a vida dele, tá? Então, logicamente, eu, como muito curioso, já pesquisei muito sobre ele. Então, é assim, o que que acontece? Ele faz esses workshops, tá? Essas oficinas, que ele é chamado para desenhar. Então, hoje ele é famoso a esse ponto. Tem um estúdio que ele trabalha tudo, mas ele fala que 6 meses ele está lá na Coreia desenhando aquela coisa toda, e 6 meses ele viaja pelo mundo dando essas oficinas. Então, agora, por conta da pandemia, acho que não tanto, mas enfim, geralmente ele faz dessa forma. Nesses 6 meses que ele faz em turnê, quase sempre ele faz esse tipo de oficina, onde ele é chamado desse painel enorme, que parece um quadro branco, e ele pega simplesmente a caneta dele e sai desenhando. Ele cria um desenho que é criado para aquele evento específico, ele não faz o mesmo desenho. Enfim, simplesmente vai desenhando de uma maneira solta e cria esse painel gigantesco em algumas horas. Nesse processo que ele sai desenhando, como eu disse, sem esboço, sem nada, ele simplesmente faz na raça e fica um negócio incrível. Ele fica conversando com a galera. Fica de costas, naturalmente, mas ele fica conversando. Então as pessoas vão bombardeando ele de pergunta, ele vai falando, vai conversando e está lá desenhando numa boa. Isso é algo muito natural para ele.
natural a ponto que depois vocês forem acessar algumas entrevistas com ele, algo que ele mesmo diz, assim, eu tenho muita prática no desenho, mas porque realmente eu desenho muito, e ele desenha literalmente a cada momento. E aí ele está dando uma entrevista para a pessoa, ele está desenhando, ele não para de desenhar. Então ele tem um sketchbook dele que ele desenha constantemente, e nisso ele estava dando uma entrevista, boa parte das informações que eu estou falando para vocês eu vi na entrevista, e durante essa entrevista ele estava desenhando capas de livros dele, que ele estava vendendo edições limitadas com desenhos, como é que chama? Desenhos originais dele, né, na capa, então ele faz um desenho original e vende lá por um preço diferenciado. Então ele está dando a entrevista, está aqui desenhando. E assim, outra coisa que ele me inveja, que ele faz duas coisas ao mesmo tempo e faz muito bem. Então, sim, ele conversava naturalmente com o entrevistador e não erra no desenho. Então, ele não precisa se concentrar no desenho, para ele é natural a ponto que ele pode fazer descompromissado e não erra. E ele ainda assim consegue articular uma conversa. Eu ia falhar miseravelmente nas duas coisas. Meu desenho não ia ficar legal e minha conversa ia ficar totalmente quebrada sem sentido. Então, eu falharia nas duas frentes. Mas é complicado. Mas nesse caso, ele faz muito bem. Agora é interessante, né? Aquela coisa. Como o desenho não tem um esboço e está na cabeça dele, eu já vi em algumas vezes, algumas lives dele ele fazendo esses desenhos, ele fala: olha, nesse desenho aqui, por exemplo, eu cometi 3 erros. Mas quem sabe isso é ele. Porque é um desenho que não está esboçado. A gente não sabe como deveria ter saído. Mas saiu de uma maneira incrível. Enfim, vou mostrar um vídeo aí para vocês. Ele vai fazer esse painel que está aí vocês e falar: isso aí levou semanas. Ele faz em algumas horas, tá? Então, como eu disse, ele sai desenhando. Não vou deixar o vídeo todo, tá? Porque mesmo acelerado ele é um pouco longo. Mas depois, como curiosidade, vocês assistam, tá? Vale a pena. Eu vou pular aqui algumas partes, mas assim, ele vai fazendo. É um quadro branco, tá, pessoal? Não tem esboço a lápis, ele sai fazendo. Aí ele vai, eu vou pular aqui, tá? Faz a pessoa, faz o carro, tá detalhado. Deixa eu só baixar o volume que tá a música no meu ouvido aqui, pronto. E aí vai fazendo. Aí dá esses espaços em brancos, fala, o cara fez um desenho do lado do outro, né? Calma, esses desenhos vão interagir de alguma forma. E isso ele já fez uma galera ali e tal, vai fazendo. Aí esses espaços em brancos que ele tinha deixado para depois, ele vai preenchendo de coisa. Faz um autorretrato, óbvio, por que não, né? Se eu também fizesse painéis pelo mundo, faria um autorretrato. Tá lá, ele faz desenhando. Faz, inclusive, por que não, alguns colegas dele do estúdio também dele. Por que não, né? Faz ali no meio da composição. E isso tudo já no ângulo correto, aplicado em perspectiva do painel, que está condizente com todo o restante das outras coisas também feitas. Coisa que, pô, tadinho de mim, um mero mortal ia ter que fazer, ia ter que puxar linhas guias para estruturar, caixas para ter uma noção. Ele vai faz direto. Isso aí, estrutura, esse tipo de coisa é para os fracos. E aí tem várias coisas rolando, por que não colocar uns animais, colocar uns veículos, né? Coisas tranquilas de ser desenhadas. Então tá aqui, tá? Deixa eu deixar aqui no finalzinho. Então tá aí o painel dele. Grau de detalhes que ele fez nesse maldito carro desmontado, nesse motor. Enfim, vou tentar me controlar, mas tá aí. Pessoas com luz e sombra, tá? Vinco de roupa. É o que eu falo, assim, dos artistas que é o Modiar, o nome não é à toa, né? Mas é porque eu mesmo já tô num nível que eu já tô bem conformado que, assim, não vou chegar, sabe? Não dá. Então, assim, eu falo, a frustração gera essa motivação e eu reforço isso, tá? Mas é que, pô, esse infeliz tá tão acima que é difícil, sabe? Então, é assim, motivação é principalmente para os mais novos que quiserem tentar, mas eu já tô bem conformado, tipo, não vai rolar, não vai rolar de chegar nesse nível. E, lógico, é um conjunto, né? Então, sim, a quantidade de horas que eu dedico ao desenho não chega nem perto da dele, mas não desmerece o cara também, dá a entender que se eu desenhar a mesma quantidade de horas que ele, eu vou chegar nesse nível, também não é uma garantia. Mas enfim, é algo prático que ele faz prático, então ele também está sempre desenhando.
Outro painel dele também, então, nesses famosos workshops que ele faz, tá? Como disse, é algo bem comum dele fazer. E muitos desenhos dele, justamente desse sketchbook, que ele tem vários, ele vai fazendo, então, tá em intervalo para almoçar, ele tá desenhando, ou tá numa reunião, tá no trânsito, tá não sei o que, ele sai desenhando. Esse aí frustra, tá? Mas é o que eu disse, ele é bem democrático, ele frustra os iniciantes, os avançados, ele frustra geral. É difícil. Aliás, até hoje é muito raro assim alguém que fala sobre ele e não tenha um respeito assim pelo que ele faz. Pode até não topar às vezes, falar, não é muito esse meu estilo de desenho, ok, mas não tem como não se admirar o processo dele. O processo dele é bastante assustador. Então, essa coisa de ele sair fazendo. E ele comentou assim que muito vem da experiência, né? Então ele desenhava muito desenhos técnicos, vistas explodidas, que é basicamente são desenhos que você pega um manual de instruções, então, de um rádio, de um videogame, o que for, e tem aquelas peças todas voando no espaço para mostrar a estrutura daquilo. Ele fez muito daquilo, fez muito de carros, inclusive, então ele sabe. Ele fala que hoje ele consegue rotacionar o que for na cabeça dele e coloca no ângulo que ele precisa e ele vai lá e reproduz isso no desenho. Então, já perguntaram se ele tem uma memória fotorrealista, assim, que você consegue gravar algo, você simplesmente olha, bate o olho, já sabe desenhar e fala que não tem, ele não é agraciado desse dom, mas que ele consegue reproduzir muitas coisas se ele vê, e às vezes ele pega até, tem um exemplo de uma capa, eu acho que eu tenho aqui, essa de Star Wars, tá? Então são painéis mostrar, mas tem uma outra aqui, enfim, tem esse vídeo da Blizzard, não sei o que, tem esse aqui específico que é da Marvel, que é justamente o exemplo que eu quero citar, que é assim, ele sabe desenhar os personagens no estilo dele, no ângulo dele, aquela coisa toda, mas não são raras as vezes que você vê no próprio vídeo, depois vale a pena assistir esse vídeo, que vez ou outra ele pega algumas capas de revistas para ver como é que são as roupas dos personagens. Então, assim, tem coisas que ele precisa consultar, ele também não sabe tudo de cabeça, mas a partir disso, dessa referência, sei lá, o personagem está de frente, ele faz o cara pulando, dando uma voadora, beleza, isso aí para ele é natural, a questão de pose, proporção, esse tipo de coisa, tranquilo. Beleza? Todos frustrados? Por isso é hoje, pessoal. Até a próxima, valeu. Fiquem bem, fiquem com saúde. Até o próximo encontro. Encerramos por hoje. Escurece a tela, né? Acabou. Então, é assim, tem outros, tá? Tem outros, mas ele realmente é um estudo de caso muito legal. Pois vale a pena vocês assistirem vídeos, acompanhar algumas coisas deles. Com as ressalvas, tá? Também cuidado quem estiver no mesmo ambiente de vocês. Mas dizendo que quando você consegue isso a altíssimo nível, não vou nem dizer alto nível, mas um altíssimo nível, casos como ele, que ele já tem toda essa estrutura das caixas incorporadas, ele não precisa mais fazer estrutura. Mas no caso dele acaba sendo desleal porque não faz estrutura de nada, de anatomia, perspectiva de nada. Então ele simplesmente tem a cena e estrutura a partir dela. Para meros mortais como nós, né? Então, sim, vamos seguir com as caixinhas, vamos seguir com as estruturas e vai dar certo, tá? Vai dar certo, confia, aquela coisa toda. Tem, tá aí, só reforçar o chat aqui. Seja qual for a área, tá? E hoje em dia, com o YouTube, fica ainda mais fácil você ter acesso a esse tipo de coisa, né? Tipo, voltando ainda à metáfora de videogame, né? Que é algo que eu gosto bastante, assim. Se você acha que você está se garantindo muito naquele jogo, que você já está arrepiando, tá? O famoso ferinha dos games, quando você vai olhar lá o recorde mundial, você vai ver que você está, sei lá, tua posição no ranking isso que você está se garantindo muito. É 2043. Então, você vai ver que tem 2042 pessoas melhores que você ao redor do planeta. Então, acontece, tá? Então, eu falo, dificilmente você vai ser o último, mas também dificilmente você vai ser o primeiro. Aí tem que administrar um pouco essa frustração, né? Mas é continuar se dedicando. Se é aquilo que você gosta, é o que você faz, beleza. Então segue, tá? Mas também não pode se deixar abater com esses comparativos, né? Teve uma fala que eu achei muito legal, que é assim,
você pode se motivar com esse tipo de coisa, de olhar o trabalho de terceiros, e você deve fazer isso, mas você tem que se desvincular desse comparativo. Afinal, o que vale é o teu desempenho. Então, você não pode ficar também sempre ficar se mirando nos outros, porque isso vai te frustrar bastante e não sei até que ponto acaba sendo positivo. Então, eu acho que é legal. Eu brinco muito, mas eu acho que é legal essa parte de pegar referências, administrar estilos, você conseguir até mesmo copiar um determinado artista que você gosta, mas chega uma hora que é legal você caminhar com as próprias pernas, acabar se desvinculando um pouco dessa. Viver à sombra de uma determinada pessoa, seja quem for, e conseguir uma independência, né? Conseguir aí uma identidade própria. Muito bem, seguindo. Com isso, tá? Com essa motivação toda, a gente encerra nosso primeiro bloco. Então, essa parte da estrutura do desenho. E agora nós vamos seguir justamente para a etapa de acabamento. Então, das primeiras aulas de acabamento, vamos seguir então. Volumetria, tá? Linha que se transforma numa forma, consegue o volume. Sim, conseguimos o volume através de perspectiva, ok, mas também conseguimos o volume através de outro efeito, luz e sombra. Justamente para ter o efeito da sombra, para a gente conseguir, primeiro, para a gente enxergar, a gente precisa de luz. Isso é o básico, tá? Sem luz a gente não enxerga. Então, além disso, para conseguir compreender o volume, tem que ter uma diferenciação da aplicação da luz no objeto, porque se a luz fosse totalmente uniforme, a gente simplesmente não enxergaria volume. Então, a gente simplesmente ia enxergar uma forma, seja ela qual for, mas ela planificada. Com essa parte do degradê, da integração, dessa parte toda da volumetria, a gente consegue enxergar diferentes aplicações. Entre elas, tá? Encarando uma incidência de luz. Então, vamos aos bastidores aqui. Então, luz apagada. Então, luz apagada, luz acesa. Então, pronto. Dá aquele estouro, aquilo tudo, trabalha a volumetria, aquela coisa toda. Essa luz que sempre me deixa cego nos encontros síncronos. Mas para quê? Clarear mais aquela coisa toda. E com isso tem uma luz intensa, que é justamente aquela que bate em alguns momentos, principalmente nas áreas de suor, a parte que está da própria incidência da luz, temos áreas brancas, né, que ficam mais estouradas. Deixa eu tentar pegar um material reflexivo. Então, luz batendo, né? Então tá aí. Então dá para ver bem o reflexo. Então essa faixa branca é reflexiva. Então incidência da luz, tá? E alguns objetos, volumetria. Mais opaco, tá? Então trabalhando, volumetria também. Então dá para ver elementos mais foscos, elementos brilhantes, mais incidência de luz. Muito bem. Dito isso, aí no diagrama de vocês, temos luz intensa, que é justamente onde bate essa luz estourada, essa luz mais forte. Temos uma meia-luz, é aquela parte da volumetria que a luz está batendo, mas já está tendo uma certa penumbra, uma área um pouco mais de sombra. Sombra própria, que é a área mais escura dessa volumetria, já vou explicar o porquê que não é o extremo oposto. Você fala, pô, mas se aqui bate a luz, a sombra mais escura não deveria estar oposto a isso? Não, por conta justamente do reflexo e a sombra projetada propriamente dita. Deixa eu mostrar só outro exemplo, dá para entender um pouquinho melhor. Então, essa parte do ovo, onde tem essa manchinha branca, é a luz intensa. Então, a luz intensa bate aí, por isso tem essa manchinha branca. Percebam, tá? Tem naquela parte, na silhueta dele, no extremo oposto da silhueta, tem uma área um pouco mais clara do que a área um pouco mais acima, que está mais escura. Por que isso acontece? Já já vou explicar a questão do reflexo. E por fim, a sombra projetada aí na mesa, tá? Então está fazendo justamente a silhueta do objeto de acordo com a sua distorção. Outro diagrama, as mesmas informações, mas por que o lado oposto não é o mais escuro? Isso justamente é um pouco antes dele. Então, justamente por questão que a luz ela não se desfaz. Então, a luz ela se propaga, então se propaga no ambiente que for, e com isso, por consequência, por essa luz não terminar, ela continua naquele objeto que ela está interagindo,
mas com os outros objetos também. Então, nesse caso aqui, está pegando minha cadeira, está pegando a parte de trás aqui do armário, coisa do outro tipo. Porque a luz, ela se propaga. O que acontece é que essa luz bate nesses elementos, e aí, conforme eu mostrei aqui, em alguns lugares ela pode ser mostrar. Então, ela pode refletir ou não. Então, nesse caso aqui, do plástico, ela vai refletir, então quase vai ser um espelho, vai ficar branco, mas essa parte da embalagem, que não é tão reflexiva, já vai ter um brilho, mas não tão forte quanto. E aqui o verso, então o papel não vai refletir quase nada. Muito bem. O que acontece? Então, essa luz bate e reflete. Por essa luz bater e refletir, ela acaba iluminando de uma forma indireta, ou seja, imagina que a esfera está em cima da mesa, a luz bate nessa esfera, mas ela também se propaga para a mesa e ela volta. Ela não volta com a mesma incidência da luz direta, por exemplo, aqui eu tenho uma luminária, a luz que ela reflete não volta tão forte, mas ela volta, tem uma certa quantidade dela que ela volta. No caso da estátua à direita, dá para ver um pouco melhor isso. Temos um anteparo vermelho, a luz bate nesse anteparo vermelho e volta a ponto de metade do rosto está iluminado com uma luz vermelha. Luz vermelha nada mais é do que uma reflexão da luz direta batendo nesse anteparo vermelho. O porquê que isso é vermelho a gente vai ver mais para frente, tá? Mas só para vocês entenderem que tem uma luz incidindo e parte dessa luz reflete. A luz não se desfaz, tá? Então ela reflete. Não é uma fonte de luz tão forte quanto essa original, mas que está refletindo uma certa quantidade de luz. Então, com isso, cria aí uma reflexão e, por isso, por consequência, quando a gente pensa numa esfera, o lado oposto dela, deixa eu até voltar, acaba não sendo tão escuro quanto a parte que está quase lá. Não, vamos seguir, né? Uma aula de desenho, né? Uma aula de desenho, calma, vamos seguir. Prometo que a gente vai ficar nisso, não vamos muito além disso. Cores, depois a gente vai ver mais algumas coisinhas, mas nada de se aprofundar muito em ótica, nada disso. Não. Valores tonais. Um dos pontos que é importante vocês entenderem que claro e escuro são conceitos relativos, tá? Até porque eu falo qual caixa dessa é mais clara, qual caixa dessa é mais escura. Se você for se basear na escala, meio que está ordenado já. A mais clara está para a esquerda, a mais escura está para a direita. Inclusive, tem uma escala de gradação que faz do mais claro para o mais escuro. Ok. Mas quando encarado isoladamente, depende do referencial adotado. Por exemplo, se eu for pegar uma delas, a segunda, terceira que for, e isolar nesse ambiente, e aí, essa cor por si só, ela é clara ou escura? Vamos por exemplo. Então, essa cor clara e escura vai depender muito da relação figura e fundo. Ou seja, temos a escala, aquela gradação lá em cima, mesma coisa. Então, vai do claro ao escuro. Temos essa caixinha cinza, onde mais ou menos no tom intermediário ali, nas caixas intermediárias, ela se aproxima bastante. Então, ela até chega a se confundir. Porém, para a esquerda, essa caixinha central se torna escura, porque o fundo está mais claro. Para a direita, ela se torna mais clara, porque o fundo está se tornando mais escuro. O que acontece? Tudo depende do referencial adotado, nas condições normais de temperatura e pressão nas CNTPs. Então, entenderam mais ou menos a relação? Então, essa coisa do comparativo é fundamental para a gente conseguir não apenas perceber o contraste, mas conseguir avaliar se algo é claro ou escuro. Em relação ao quê? Em relação ao fundo. Então, ao fundo, essa escala da esquerda, a peça central se torna mais escura, e para a direita, ela se torna mais clara, sendo que ela é o mesmo tom para todas elas. Certo? Diferentes tipos de materiais, diferentes tipos de reflexão, aquela coisa toda, não vou ficar muito nisso. Vamos para o desenho. Como é que eu reproduzo isso? Temos algumas formas.
Primeiro, intensidade. Quanto menos forte o traço, por consequência, mais claro. Estou falando de um lápis grafite aplicado na folha, tá? Vamos tentar também trabalhar um padrão para não pirar muito. Lápis. Lápis grafite aplicado na folha. Quanto menos força, traço é mais claro. Quanto mais força, traço mais escuro. Quanto mais afastado um traço do outro, mais claro. Quanto mais próximo um traço do outro, mais escuro. Não necessariamente o traço em si, mas essa sensação que vai nos passar justamente pela proximidade. Considerando uma mesma intensidade de traço, então todos com a mesma força, quando você aproxima mais esses traços, vai parecer mais escuro pela continuidade. Quando você soma as duas coisas, ou seja, traços mais afastados, mais fracos, traços mais próximos, mais escuros, você reforça essa sensação de claro e escuro. Certo? Outra coisa, grau de maciez do grafite, ou seja, grafites intermediários, HB, lápis número 2, não confundir com 2B, mas enfim, lápis número 2, HB, que é o padrão, tá? É o intermediário, isso que quando a gente vai fazer hoje concurso, agora nem te dá mais lápis, né? Não dão mais nada, mas enfim, quando você vai para algum evento promocional que eles dão um brinde um lápis, geralmente é o HB, tá? Um lápis padrão, então é um grafite HB. Quando a gente compra uma lapiseira, um lápis padrão também o famoso lápis da tabuada, geralmente não é um HB. E aí quando você tem lápis grafites mais duros, então essa série H, e aí vem o número, quanto maior, mais duro, ou seja, 2H, 3H, 4H, 5H e aí por diante. E tem os mais macios, que é justamente a família B. Mesma coisa, quanto maior o número, mais macio. 2B, 3B, 4B, 5B, 6B e assim por diante. O que acontece? Por consequência, grafites mais duros acabam tendo o traço mais claro, principalmente porque ele não é tão poroso a ponto de passar esse grafite para a folha, são mais duros. O que é mais macio, pelo contrário, ele é mais poroso, ele é mais fácil de ficar impregnado na folha. Ou seja, por consequência, lápis mais macios geralmente é mais fácil de fazer um tom mais escuro, justamente porque eles são mais macios. A ponto de, às vezes, atrapalhar algumas pessoas de borrar muito. Então, pessoas que têm a mão mais pesada, não vou nem citar nomes, tipo do Mike, ai meu Deus, citei, tem a mãozinha de chumbo, então, mãos mais pesadas, justamente ao aplicar mais força, aí vai acabar, inclusive, manchando o desenho. Então, tem que ter uma moderação. Mike mesmo falou que é proibido de usar qualquer coisa acima de 2B, porque acaba fazendo um buraco negro aí no desenho, fica um negócio muito escuro. Acontece. Cuidado, evitem qualquer discussão com o Mike, já sabe que a mão dele é pesada. Então, nessa escala, pegando uma marca qualquer, tá? Então, Faber-Castell, que não me dá um centavo, então não vou falar muito dela, mas enfim, tá aí. Pegando essa escala, tá? Lápis que aparentemente são muito parecidos, tem lá na parte de baixo deles, está anotado qual é o tipo de lápis. E aí você vê a diferença no grafite, nessas caixinhas. Deixa eu até mostrar um outro quadro, que é aquela história. Tentando aplicar uma mesma intensidade, porque logicamente se você for variar a intensidade, você consegue fazer isso com qualquer lápis, mas considerando uma mesma intensidade de traço, você consegue traços mais escuros nesses mais macios e mais claro nos mais duros. Então, com uma mesma intensidade, tá? Se variar a intensidade, ainda assim, cada lápis dá para fazer escala com cada um deles. Lembrando lá do início, nossas primeiras aulas, segunda aula, lembrando como é que você faz para escrever, aquela coisa toda. Então você tem a pegada tripé, sobreposição, exatamente, Jasmine, muito bem lembrado, obrigado. E aí foi perguntado, legal, você escreve assim, é meio que um padrão, apesar que tem, assim, a gente sempre sabe que tem aquelas pessoas que escrevem aqueles jeitos mais bizarros, né? Então parece que vai até matar alguém, enfim. Então, sei lá, umas pegadas meio bizarras. E tem a famosa consideração. A forma de desenhar você pode utilizar
padrão de escrever, tá? Sem problema nenhum. Mas tem outras, então você pode usar a sobreposição, a tripé, enfim, cada uma com uma pegada diferenciada. E aqui na luz e sombra, finalmente a gente vai ver uma aplicação muito prática desses diferentes tipos de pegada e até a parte do contato, né? Do contato do grafite em si. Deixa eu ver se vai focar. Então, aquele grafite mais alongado, tá? Que justamente dá uma área maior de contato. E aí, com isso, você vai conseguir aplicar mais traço no desenho, aquela coisa toda. Além disso, né, linhas finas, grossas, aquela coisa toda que a gente já viu, não vou ficar muito repetitivo em relação a isso. Lápis ou lapiseira, mesma coisa, já foi comentado também. Não tem um melhor que o outro, geralmente um tem a ponta mais precisa, até porque a lapiseira, se você quebrar a ponta, é só puxar mais grafite, ela vai ter sempre a mesma espessura, tá? O lápis não, ele requer sempre estar sempre sendo apontado para você conseguir manter essa mesma espessura de ponta. E além disso, aí em contrapartida, né, o lápis você consegue criar essas áreas maiores de contato com o papel. Lembrando que lapiseira também é possível se você for comprar esses grafites maiores, então 2.0, enfim. Cada um deles e essas linhas acabam se minimizando entre o lápis e lapiseira. Enfim, são características e aplicações diferentes. Não tem um melhor ou pior, são apenas diferentes. Espessuras, tá? Não confundir espessuras com o tipo de grafite. Deixa eu só ver se eu achei uma aqui rápido. Então, por exemplo, vamos ver se vai dar para focar. Pronto. Essa aqui, por exemplo, 05B. E aí a gente tem duas informações. Então a gente tem a espessura do grafite em si, que é 0,5, e tem o tipo de grafite, que é B. E aí com isso são informações diferentes. Então tem a 0,3, que é a mais fina, 0,5, que vai aumentando até 0,9, 2.0 e assim por diante. Então são grafites cada vez mais grossos. E além disso tem o tipo de grafite. Você pode comprar HB, 2B, 4B, 6B e assim por diante, assim como nos lápis também. Então, a vantagem, você pode utilizar o mesmo utensílio, então a mesma lapiseira, você só alterna o grafite. Então, por exemplo, o grafite de uma 0,5 vai ser sempre 0,5, até porque se você colocar uma 0,3 vai cair, se colocar uma mais grossa não vai nem entrar. Mas você pode alternar de HB para 2B, 4B e assim por diante, só trocar os grafites. Então você consegue alternar esse tipo de coisa. Então são duas coisas. Uma coisa é a espessura, outra coisa é o grau de maciez do grafite. O lápis. O lápis você consegue modelar essa ponta, você consegue apontar com uma área muito maior, essa coisa que parece uma lança, ou áreas menores, ou apontador tradicional que te dá aquela pontinha padrão, beleza também. Então, para esboçar, não faz tanta diferença, até é bastante discutível ter uma ponta tão trabalhada a ponto de fazer só o esboço, tanto faz, tá? Tem pessoas que preferem fazer essa ponta maior para qualquer tipo de desenho, até porque usa sobreposição para fazer esboço, ok, eu mesmo faço, mas não é algo tão exigido quanto acabamento, por exemplo, que aí você consegue explorar mais essa parte de luz e sombra através desse grafite. Ah, quer dizer que não dá para fazer luz e sombra com lapiseira, ou não dá para fazer luz e sombra com a ponta do lápis sem estar desse jeito? Lógico que dá. Então, não é algo obrigatório e só te cria justamente possibilidades de outros tipos de acabamento, outros tipos de pegada, mas que é possível, dá para fazer numa boa. Acho essa ponta aloprada sem futuro. Sim, tem opiniões gerais. Tipos de grafite, tá? Então, como eu já disse, não vou insistir muito nisso, mas vocês já entenderam, tá? Que tem a ver com a maciez, tá? Então, alguns mais duros, outros mais macios. Então, diferentes tipos, tá? E aí, justamente com a mesma intensidade, a gente vai vendo que o degradê vai ficando cada vez mais escuro. Muito bem. Sugestão de exercício para vocês treinarem, tá? Então, seguinte, por enquanto estamos conhecendo o material de vocês, a própria jornada do autoconhecimento, vocês vão testar a força de vocês vão descobrir se vocês são do time Mike, se vocês também são da mãozinha de chumbo, coisas desse tipo. Então, assim,
Vamos tentar administrar a própria força. Será que eu tenho a mão pesada? Será que eu tenho a mão muito leve? Como é que é o meu desenho? Né? Então, tentar descobrir isso através de exercícios práticos. Então, a sugestão é o seguinte: caixinhas, tá? Vocês podem subdividir na quantidade que for. Nesse exemplo, eu coloquei 4, tá? 4 para cada. Então, vamos lá, tentar explicar. Para cada linha, está dividido em 4 colunas, mas vocês podem subdividir em quantas forem, tá? Mas só para dar esse exemplo. E aí, nisso, eu classifiquei diferentes lápis. Eu já vou explicar isso. Pô, mas eu só tenho cotoco e agora calma, já vou explicar. Mas por enquanto, tá nesse padrão. Isso, o tamanho que for, tá? Aí depende de quanto de folha vocês querem gastar, enfim, isso varia bastante, só para vocês testarem. Linha 1, HB, linha 2, 2B, linha 3, 4B e assim por diante. O que é esperado? Vocês tentarem diferentes materiais. Pô, eu só tenho um lápis, eu tenho um lápis, uma lapiseira, eu só tenho uma lapiseira, o que eu faço? Testem os materiais. Se vocês têm mais de um lápis com diferentes grafites, teste. Se você não tem, tranquilo também tem como testar de uma forma diferente. Já vou explicar. Em relação ao material, se vocês têm aqueles materiais de fazer inveja, aquela lata com diferentes tipos de lápis, toda turma vai ter um cara desse, toda turma vai ter um que vai fazer inveja para os outros, sempre tem um estribado, sempre tem, tá? Mas enfim, tá lá a pessoa com esse material, lindo de morrer. E aí o cara até que se acha, você fala, pô, você tá se achando, aí você vai ver que sempre tem um mais estribado ainda que aparece com um negócio desse. Você fala, meu Deus do céu, não sabia nem que um negócio desse existia, não sei nem abrir, né? Então sempre tem. Então é assim, respeito, tá? Respeito com essa galera, não é porque também essas pessoas têm muito dinheiro que eles não podem ser pessoas legais, então podem, então com certeza podem. Mas enfim, independente desses materiais, tá? Tem a galera também que vai ter as lapiseiras, ok. Então, vários tipos de lapiseira, vários tipos de espessura. E também temos as pessoas que vão ter apenas o lápis de tabuada. Tem. Todos eles na mesma turma, inclusive. Inclusive, alguns deles, aí sempre fica a dica, né? Quem pescava no lápis da tabuada sabe esse segredo, mas assim, nunca comece a apontar de trás para frente, porque senão você vai perder as tabuadas mais difíceis, né? Comece a apontar sempre da ordem correta, porque você perde a tabuada do 1, perde a tabuada do 2, mas não vai apontar da 3 em diante, que o negócio complica, né? Então, lápis da tabuada, os famosos lápis com a borracha colorida na ponta, e aí sempre fica aquela coisa. Sempre tive curiosidade de usar essa borracha até você usar e você vai ver que essa borracha é uma desgraça, que ela não apaga nada, ela só borra, é uma desgraça isso. Não são raras vezes que ela suja mais do que o próprio grafite, então cuidado, tá? Cuidado, essa borracha ela é mais figurativa do que necessariamente uma praticidade. Geralmente não é, tá? São borrachas bem safadas. E o caso clássico. Tem um lápis maleável, esse é bom, tá? Para quem não sabe, pô, eu não tenho ele aqui. É aquele lápis que ele é emborrachado, que você consegue entortar. Né? Você consegue entortar um pouco ele. Por que, que ele é legal? Porque, principalmente para pessoas estabanadas, quando você deixa o lápis cair no chão, beleza, acaba quebrando a ponta, ok, você vai apontar de novo, mas quem já passou por isso, acontece muito com lápis de cor, tá? Você vai apontar, ponta quebra, vai apontar de novo, ponta quebra de novo, você vai apontar de novo, a ponta quebra de novo. Então, assim, o problema pode ser você, o problema pode ser o apontador, o problema pode ser inclusive o grafite. O grafite ou ele é muito rígido, trinca fácil, ou ele realmente você deixou cair no chão, ele já trincou também, então são vários fatores. Esses lápis emborrachados, não que eles neutralizam isso completamente, mas eles criam uma tolerância um pouco maior. Então, eles te permitem deixar cair no chão, etc., e você apontar e não ter esse problema muito grande de ficar quebrando a ponta. Então, e eles não são tão mais caros assim, tá? Eles são bem acessíveis, na verdade. São aqueles lápis mais maleáveis. Não vão testar depois na papelaria, começa a quebrar lápis por lápis. Ah, esse não era, esse não era, esse não era. Até descobriu, finalmente achei um que é. E quebrou, sei lá, uns 10, 12 lápis da papelaria. E tem o famoso lápis milenar, famoso cotoco. Então, o cotoco que já está na família ali há gerações. Então, é um lápis lá do teu bisavô.
que foi passado para membros da família. Então, olha, meu filho, minha filha, finalmente passou na universidade, que felicidade, que alegria que você traz para a família. Finalmente você vai poder herdar o cotoco. Agora você vai ter que seguir com o cotoco até a sua formatura. Então, muita atenção para ele, né? Então tá lá o lápis que vai seguir para a família e depois vai ser passado aos seus filhos e assim por diante. O cotoco já tem a ponta de diamante, por isso que não gasta nunca, né? Pelo contrário, só rasga a folha, essa desgraça. Mas tá lá, tá o lápis na família. O professor me falou numa pegada de sobreposição. Quem é que consegue sobrepor isso aí? Não dá, isso aí só se for sobrepor com a unha do dedão, né? Não dá para segurar esse lápis, ele vai escapar da mão. Ele mede lá em torno de 2,5 centímetros, não dá, tá? Então é o famoso cotoco. Não dá, esse aí, esse risca até vidro. Então tá lá, tá? Independente da qualidade do lápis que vocês têm, vai ser possível sim fazer atividade de luz e sombra, lembrando, claro, que temos algumas concessões e, querendo ou não, para principalmente a galera lá mais estribada, que tem esses estojos maravilhosos, vai ter uma certa facilidade maior em relação ao uso de materiais. Mas isso não tira o mérito justamente do esforço da atividade e até do aprendizado da técnica, tá? Assim como também depois na parte computacional, vamos ter PCs da Xuxa, aquela coisa toda, mas que também dá para fazer as atividades, aquela coisa toda. Muito bem. Primeiro, vamos ter que entender dois tipos diferentes de escalas que vamos trabalhar, tá? Tem as escalas por degraus, degraus que vêm a ser caixas separadas, onde cada uma delas tem um tom uniforme, ou seja, uma caixa que tem um cinza claro, que ela é toda de uma mesma tonalidade, isso vai escurecendo até chegar na parte mais escura, seja um preto ou seja algo próximo ao preto, e temos uma escala contínua. No caso dela, ela segue de claro e escuro, sem você necessariamente perceber a mudança de um tom para o outro. Você vê que é algo que vai sendo feito de uma maneira gradual. E quando você pega extremos disso, você percebe que uma área é muito clara, outra área é muito escura, mas que simplesmente os arredores dele vão se confundindo. Você não vê necessariamente divisões nessa transição de claro para escuro. Então, essas duas escalas que nós vamos trabalhar, tá? Para a galera que tem lápis diferentes, então é possível sugerir duas coisas. Vocês podem treinar os tons, tá? Indo de claro até o escuro, alternando os lápis, ou seja, vou tentar fazer os mesmos tons com lápis HB, um lápis 2B, um lápis 4B. Lembrando, essa escala, primeiro, não é obrigatório que seja necessariamente esses lápis. Para quem tiver variação de lápis, que seja alguma mudança de grafite, tá? Ah, eu tenho aqui um HB, um 3B, um 4B. Como é que eu faço? Três linhas, só comparando, então, lápis 1, lápis 2, lápis 3. Eu não tenho, eu só tenho cotoco, só tenho lápis de tabuada, só tenho qual for. Se você conseguir juntar diferentes tipos de lápis, mesmo que eles sejam o mesmo grafite, ainda assim vale o treino, tá? O que eu posso dizer é que diferentes fabricantes, mesmo fazendo o mesmo tipo de ponta, mesmo tipo de grafite, ou seja, se você tem tudo HB, ainda assim você vai perceber variações. O legal desse teste, até para você administrar, qual lápis se adequa melhor a você? Ah, eu gostei mais desse. E vai ter um favorito, tá? Não existe uma regra, qual deles é o melhor ou pior. Melhor e pior é aquele que funciona melhor para você. Então você teste lá, então você tem os três lápis, mesmo sendo o mesmo tipo de grafite, teste. Faça essa escala para cada um deles. Importante, tentem fazer as escalas mais próximo das imagens de referência, tentem fazer os tons mais parecidos possível. Então, vocês vão treinar de fazer esse tom mais claro até o tom mais escuro, o mais próximo possível da referência. Vocês vão ver que isso muda muito. Quem tiver lápis diferentes vai ter uma dificuldade maior para conseguir adequar os mesmos tons. Então, você vai ver que a aplicação de força, o jeito de se fazer com um lápis é de um jeito, com outro lápis é de outro, tá? Isso varia bastante. Tranquilo. Então é o que eu disse, tá? Para quem tiver esse material, para quem não tiver também, tá de boa. Quem só tiver um único lápis em casa,
não tem problema, pode testar. Nesse caso, já que vai fazer menos, pode treinar mais divisões. Então, ao invés de 4, divide para 6, por exemplo. O José Oswaldo já está justamente com essa tabela, perfeito, faz aí essa escala 4 para 4. Então dá para fazer justamente a escala de cinza mais clara até o mais escuro. Então, o esfuminho é um spoiler, tá? O esfuminho segura até quinta, segura até quinta. O esfuminho, dando spoiler, ele vai aparecer, mas ele vai aparecer só na quinta-feira. Ele pode entrar na jogada? Pode, mas ainda não. Então, até quinta, esfuminho não existe. Esfuminho ele ainda não existe. Falaremos dele, mas ainda não. Por enquanto, não, esquece ele. Principalmente na próxima atividade, tá? Deixa eu já até mostrar. Mas por enquanto ele não existe. Não sabemos da existência desse bem. Esse o quê? O que é isso? O que é isso que vocês estão. Que diabo é isso que vocês estão falando aí? Calma, segura por enquanto. Não sabemos o que é isso. Não sabemos. Em breve descobriremos, mas por enquanto não existe. Estamos só falando de lápis por enquanto. Só de lápis na jogada, só de lápis. Ou lapiseira, quem só tiver lapiseira. Então, outra parte, tá? Fizemos aquela folha, treinamos, ok. Vocês variando o lápis ou não, vai depender muito do que vocês têm em casa. Outra folha, tá? Subdividir. De que forma? Mesma história. Quem tiver mais de um lápis, dá para alternar os lápis dessa forma. Quem não tiver, faça com o mesmo lápis. Como? Subdividindo os tons. Então vocês vão ver que essas escalas vão aumentando. Então, de 4 fomos para 8. E aí vocês podem tentar dividir um pouco mais. Enfim, à vontade é para experimentar, tá? Eu sugiro aí lápis de grafites mais duros para os tons mais claros, os grafites mais macios para os tons mais escuros. Quem quiser teimar, fazer o inverso, à vontade, é uma experimentação, tá? Isso não vale nota, é só para experimentar. Outra coisa, e aí é a parte que talvez o material que citaram aí, que eu nem lembro o nome, talvez ajude, mas a gente não conhece ele, não sabe da existência dele, então não sei. Por enquanto, vamos na raça. Ah, mas se eu usar o dedo. Não, esqueça. Por enquanto, só o lápis. Só o lápis, por enquanto, na jogada. Vamos nos limitar ao lápis. Beleza. Com o lápis, vocês vão fazer a seguinte forma: vocês vão aprender a variar pressão. Menos força, mais claro, vai apertando cada vez mais para o grafite ficar cada vez mais forte. Só que vocês vão treinar isso de uma maneira contínua. Sugestão para quem nunca fez isso na vida, tá? Eu, particularmente, faria a última caixinha com um único lápis. Escolha o lápis favorito de vocês. Quem já tem um só, beleza, já está escolhido, então vai ter que ser aquele. Apliquem isso. Mãozinha, quem tiver a mão de chumbo, tá? Faça o inverso. Começa do mais escuro, vai aliviando a mão para ir para os tons mais claros. Quem tem uma mão mais leve, beleza, pode ir de claro para escuro. Vai aplicando, vocês vão ter que trabalhar intensidade e força para ter esse início mais claro, para ir escurecendo, mas de uma maneira que não tenha degraus. Isso é algo contínuo. A gente conseguir trabalhar esses tons próximos da imagem de referência. Treinou um lápis só, você tem mais lápis para treinar, você pode alternar o lápis, tentar treinar com diferentes tipos de lápis para ver qual que é o teu favorito, ou esse desafio anterior, que é justamente alternar os lápis. Essa parte é difícil, tá? Duas coisas. Uma, o grafite não é o mesmo deles, ou seja, HB não é igual a 2B, que não é igual a 4B, que não é igual a 6B. Além disso, principalmente se vocês alternarem fabricantes, por exemplo, o meu 4B é da Stadler e meu HB é da Faber-Castell. Vocês vão ver, pelo menos é algo que eu já reparei, que diferentes fabricantes têm grafites diferentes. Então, essa transição contínua entre eles nem sempre é natural, tá? E aí façam um teste. E a técnica para segurar o lápis? Sobreposição. Olha, essa parte do degradê em si, ele é perfeito para sobreposição. Então, vocês podem tentar fazer o teste, tá? Justamente a ponta lança, tá? Aquela ponta assassina. Tentem pegar deitado, e aí, da forma que vocês acharem melhor para sobreposição, eu já expliquei que eu pego um pouco diferente, né? Mas enfim. Tentem aplicar
essa parte do grafite no papel e vão esfregando. Agora, é importante o seguinte, vocês terem um controle da pressão. Então, de nada adianta fazer uma pegada bonita ali. Ah, eu peguei o lápis, ficou bonito, né? Mas se eu não consigo aplicar força nesse lápis, de nada vai adiantar, porque justamente a gente, nesse caso, é obrigado a alternar a força. Menos força para traço mais claro, mais força para traço escuro. Então, quem não se der bem com essa sobreposição, vai de tripé mesmo, mas só lembrando que você se inclinar mais o lápis, você vai ter uma área maior de contato. Alguns vão gostar de sombrear dessa forma do lápis mais deitado, alguns vão literalmente odiar. Vai falar, uma parte minha fica toda homogênea, toda uniforme, e só que a pontinha do lápis faz uns rabiscos. Enfim, vão experimentando, tá? O que é legal depois, conforme vocês forem postando isso no Discord, dá uns depoimentos. É assim, que técnica que vocês utilizaram, se vocês utilizaram mais de um lápis, vocês conseguiram anotar, inclusive na folha, essas caixas foram feitas com HB. Aí só anota lá, HB, então 2B, 4B, o lápis que vocês tiverem, lápis da tabuada, eu não sei qual que é esse, achei no fundo da gaveta aqui. Então, esse eu fui na lotérica e peguei. Então, é assim, faça uma descrição, qual foi o material utilizado. Foi mal, deixa eu repetir. Na folha de vocês, façam anotações. Então, assim, qual foi o lápis que vocês utilizaram? Utilizei o 2B, utilizei o HB, eu alternei, eu fiz o HB aqui nesse trecho, o 2B nesse trecho, assim por diante. Então, vocês vão especificando isso na folha, tá, para a gente saber, e contem um pouco da experiência, assim, que tipo de pegada vocês utilizaram. Então, utilizei sobreposição, tentei sobreposição, mas não deu certo, tive que ir para tripé mesmo. Olha, eu fiz uma pegada que ela não é tripé e nem sobreposição, é uma pegada maluca que eu inventei aqui, mas deu certo. Pô, que massa, tem como você mandar uma foto? Aí você manda uma foto tua. Dele. Não, pô, era da pegada que eu queria saber. Então, sim, os genéricos geralmente eles são HB. É o famoso lápis padrão, né? Um outro lápis, e aí vocês vão ver, tem uma descrição, geralmente aqueles que são todo preto, com uma escrita dourada, geralmente lápis preto, coisa assim, é o número 2. Lápis número 2, não confundir com 2B. Lápis número 2 geralmente é HB, tá? Então, o famoso lápis número 2 é aquele. Eu comprei um caderninho de palavras cruzadas e veio um lápis de brinde. Aí, às vezes é um lápis número 2. Esse número 2 é HB. Então, ele não é um 2B, ele é um HB. Olha, geralmente o lápis da rua quase sempre ele é HB. É muito difícil, a não ser que você conseguiu encontrar algum material artístico de alguém, um grafite macio. E digo mais, tá? Se for uma rua muito rica, talvez você tenha a chance de encontrar um lápis macio. Mas cuidado, hein, Jasmine cleptomaníaca. A questão dos lápis, eu diria até que é mais fácil vocês encontrarem grafites mais macios do que grafites duros. É mais difícil ver lápis da família H. Então, eles são mais raros de se encontrar, porque geralmente eles são utilizados para desenho técnico, são mais específicos. Essa linha B, que é mais artístico, geralmente é mais comum. Então, o B, o 2B, até um 4B, assim, não são tão raros. Agora, quando sobe muito, às vezes eu arrisco a dizer até que o B e o 2B e 6B geralmente são mais padrões. 4B já não é tão comum. 3B é mais difícil achar, acredito ou não. E série muito para cima, 8, 10, 10B. Eu mesmo nunca usei um 10B na vida. Eles são mais raros. Aqueles lápis achatados de marcenaria são HB? Tá, é uma boa pergunta. Eu acho que sim. Eu não sei. Eu, particularmente, se eu fosse um marceneiro, eu utilizaria um mais macio. Mas como não sou, então eu diria que eles devem ser HB pelo padrão, tá? Mas eu realmente não sei dizer. Posso estar dando informação errada. A não ser que, lógico, você compre essas latas, né, esse estojo em lata já com a família toda. Pô, eu tenho um legal aqui.
Eu não sei onde. Pera aí, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Ah, não sei, depois eu acho. É muito off-topic também, mas assim, essas latas, geralmente quando tem as latas, você tem a escala bonitinha. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Mas quando é sortido, é muito raro você encontrar a escala inteira numa papelaria. Então, assim, principalmente essas papelarias de bairro mais humilde, é aí que é difícil mesmo. Então, assim, você tem o HB, o 2B, o 3B, o 4B, o 5B. Geralmente não tem, tá? Então ele vai ter, quando tem, com sorte, o que é muito comum, ele tem o 2B, o 2B geralmente é comum. O B, acredite ou não, não é tão fácil achar. Eu acho muito mais fácil o 2B do que o B. 6B geralmente é comum. Agora esses intermediários, 3B, 4B, 5B, 5B é bem raro achar, então são alguns números quebrados que são mais complicados. Não sei qual é a lógica, tá? Eu sei que pela prática eles são mais difíceis de serem encontrados. De marca, tá? O que geralmente se encontra é Faber-Castell. Então, Faber-Castell tem bastante. Não tem saída, pô. Vamos ser sinceros, não tem saída. É mais difícil. Agora, sim, papelarias específicas, você pega uma Cidemax, você pega uma Calunga, vai ter um pouco mais, tá? Mas ainda assim com ressalvas. Vez ou outra você acha os materiais bons. Vez ou outra uma marca diferenciada também, Stadler, algumas outras mais diferenciadas, mas o padrão geralmente é Faber-Castell e geralmente essas escalas que eu falei para vocês. Aí tá aí outra coisa legal, pegar dicas, tá? Então o Driele tá falando que no centro encontra até 8B, legal. Agora tá um pouco em cima, tá? Mas eu diria que sempre que possível, dê uma olhada nesses produtos chineses, vocês conseguem encontrar kits muito legais a preços muito acessíveis. Mas lembrando, tem um prazo longo de entrega, principalmente agora para o final do ano, tá? Mas para quem pensa em investir nesse tipo de material, dá uma olhada, tá? Não é tudo que compensa, não, mas tem coisas muito boas a preços muito acessíveis. E procurem ofertas, né? Então estamos em semana de Black Friday. Vai que nessas papelarias não fazem um saldão desses materiais, às vezes acham umas coisas legais. Então, por exemplo, kit de 4 lápis aí na Calunga, legal. Os kitzinhos às vezes já vem pronto, como o próprio caso do José Oswaldo, que já pegou a escala toda pronta, isso é muito prático, legal. Então, aí, legal, já fica a dica. Então, já legal que vocês pegam aí essa indicação de material. Beleza? Por enquanto, só para praticar, tá? Fica a sugestão de vocês compartilharem esses progressos com os devidos considerações, tá? É importante as considerações que elas também agregam. E, a longo prazo, né? Esses materiais vão servir para desenho 2? Servem, com certeza servem. Servem. E eu digo ainda mais, essa é forte, hein? Além de desenho 2, eles vão te servir para a vida. Olha, isso aí é para matar. Hoje é para fechar. Por hoje, com essa a gente fecha, pessoal. Valeu, eu não vou conseguir frase melhor hoje. Beleza? Não é? Pô, se eu tivesse o kit para vender agora, eu já vendia agora de imediato. Lápis de cor vai precisar? Vai, sim, vai. Para o nosso último bloco da disciplina, vamos precisar. Giz? Não. Giz não vamos. Posso utilizar giz? Pode, mas não vai ser obrigatório. Qual caixa de lápis de cor? 12 cores dá e sobra, tá? 12 cores dá e sobra. Logicamente, se você quiser 24, 48, aqueles que parecem um piano de 124 e assim por diante, pode. Logicamente que o preço não é proporcional, tá? Isso aumenta absurdamente, sim. E uma outra coisa é justamente lápis de cor padrão ou aquarelável. Isso é muito gosto, tá? Eu, eu, eu particularmente gosto mais do aquarelável, mesmo não utilizando para aquarelar. Eu gosto mais do aquarelável. Eu acho ele mais macio, eu acho ele mais gostoso de desenhar, mas é muito particular, tá? Muito particular. Pois é, eu tenho agonia de lápis macio. Fuja do aquarelável, vá para o padrão, tá? Vá para o padrão, padrãozão. Tem linhas escolares, tá? E aí é o que eu digo. Independente do material que vocês forem comprar, não vou mentir, tá? Tem diferença. Linha escolar e linha profissional tem diferença, mas não é isso que vai ditar a qualidade do desenho de vocês, tá? Dá para fazer coisas maravilhosas com linha escolar e dá para fazer coisas super toscas com a linha profissional. Então,
não é o material que vai ditar a qualidade do desenho. É muito caro para comprar esses lápis? Não são baratos, tá? Não são baratos, mas dá para encontrar essas ofertas. Como o povo já está ditando aí algumas dicas, tá? Eu arrisco a dizer que o lápis padrão, esses verdinhos da Faber, tá? Eles são os mais em contas, Eu arrisco a dizer também que eles são os mais em conta aí, mas vale pesquisar. Vai que vocês acham uma marca específica. O que eu posso dizer com certeza é que os importados estão caríssimos, né? Cada vez mais. Se for comprar. E outra coisa, é, papelarias especializadas, elas enganam, tá? Elas às vezes são mais fáceis de encontrar os materiais, mas não necessariamente são os lugares com melhor preço, tá? Então, quando você pega uma papelaria especializada, é mais fácil você encontrar esses lápis com esses diferentes tipos de grafite, mas às vezes eles cobram por isso. Então, o valor nem sempre é bom. Pô, eu não ganho centavo de nenhuma dessa galera, tá? Mas o que eu posso dizer é assim, a Calunga não é sempre, mas o que eu gosto dela, eu gosto da disponibilidade de material e vez ou outra você acha umas promoções legais, mas não é tudo que é mais barato lá, tá? Às vezes você encontra, se você tiver a sorte de encontrar uma papelaria de bairro, às vezes você consegue um preço melhor. A galera já falou, a Adriele mesmo falou. Olha, encontrei no centro, eu acho que vale comparar. Então, quanto custa no centro? E às vezes é aquela história, né? Praticidade. Fala, pô, eu trabalho próximo ao shopping, eu tenho como passar no shopping, tem uma Calunga lá, eu já aproveito e compro do que ter que me deslocar até o centro. Às vezes é praticidade. Então, nem sempre é só o valor, né? Então, tudo isso acaba influenciando. Não sei se vocês estão se encontrando, se vocês se falam, mas às vezes assim, uma pessoa vai lá e compra, enfim, tem como tentar articular esse tipo de coisa. Beleza? E é isso. Então, o conteúdo de hoje é esse, tá? Eu agradeço a todos aí a atenção. Qualquer dúvida é só entrar em contato, inclusive sobre a atividade de entrega também. Temos até quinta-feira, tá? E de material, segue a dica, tá? Eu acho legal depois a gente fofocar um pouco no Discord, pegar algumas dicas, tá? De onde você comprou, por quanto você pagou, eu acho que vale a pena. Professor, na atividade de perspectiva, tem que deixar a linha horizontal visível, né? Todas as linhas, sem exceção, tá? Inclusive as de construção, são importantes deixarem visíveis, mas o que é recomendado? O traço final, tá? Para fazer o contorno dos volumes, fazer um pouco mais forte, para eles ficarem mais destacados. Mas sim, a princípio, todas as linhas continuam no desenho. Pode deixar lá. Beleza? E dúvidas que rolaram no Discord ao longo da aula, depois eu vou estar respondendo em breve aqui. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado. Fiquem bem, fiquem com saúde. Até uma próxima. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Valeu. Não deixem de compartilhar os trabalhos e os avanços de vocês no Discord. E boas provas para vocês, né? Valeu, pessoal.